Proposta dividida em 3 frentes: futebol, investimento em estrutura e pagamento de dívidas. Um dia importante para o Náutico. A diretoria do Náutico, alvirrubra, recebeu nessa sexta-feira, 28, a proposta vinculante da Sociedade Anônima para a Sociedade Anônima de Futebol. Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Do clube com o consórcio Timbu no valor de mais de 1 bilhão e com o Cafu como um dos homens fortes do futebol. O anúncio será feito ainda nesta sexta-feira pelo clube e pelos investidores. O slogan do Cafu como peça principal será: o capitão do Penta agora é Hexa. Isso aí, inclusive, quero parabenizar a ideia genial de quem fez isso. A proposta envolve investimento no futebol masculino, base feminina e futsal, com um valor mínimo de 400 milhões em um período de pelo menos 10 anos. Isso aí, eu vou só destrinchar esse valor aí, que vai ser o seguinte. Futebol masculino, base feminina e futsal. Vai ser 400 milhões em 10 anos, né? Agora é mínimo, né, que ele falou, né? Vai ser 390 milhões para o masculino, é o que acontece, né? Quando fala futsal e feminino, pode dizer que cada um vai pegar um pedacinho só assim do bolo, né? A base ainda vai levar uma coisinha, mas o futebol masculino vai levar a fatia gigantesca do bolo, né? E um período de 10 anos que seria um cálculo de pelo menos 40 milhões por ano, que já é um aporte assim considerável comparado ao que o Náutico trabalha hoje em dia, né? Não, já é maior que o orçamento do clube dos últimos anos, pô, que fica entre 20 e 25 milhões. Esse aporte é além desses 20 milhões, o Náutico vai ter tipo 60 milhões, então. Isso não fica claro, né? Não, na verdade ele fala de investimento no futebol. O que é que vai ser utilizado em contratação e tudo mais. A gente está falando de um orçamento anual do clube. Porque o orçamento é tudo, né? O orçamento é tudo, né? Ou seja, isso torna o negócio ainda mais elástico, né? Vamos lá. O restante do valor será investido em melhorias do CT Wilson Campos e nas sedes do clube, além da reforma no estádio e atuação dos investidores para a quitação de dívidas. O documento foi enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Xavier, que será responsável por encaminhar as comissões responsáveis pela análise do contrato. Após o parecer das comissões, a vinculante será levada aos conselheiros. Os investidores virão a Recife para apresentar o projeto ao Conselho Deliberativo com data ainda a ser definida. Na sequência, haverá votação. Caso os conselheiros aprovem, o último passo será a Assembleia de Sócios. Sócios da Flash Forward estão no consórcio para a SAF do Náutico. Sócios da... Essa é outra notícia ou é a mesma? É a mesma, né? Sócios da Flash Forward estão no consórcio Timbu, conforme antecipado pela Lei 45. A agência de marketing esportivo tem Tiago Ribeiro como sócio executivo, além dos ex-jogadores Francésio e Zé Roberto como sócios. Os investidores serão um dos braços do negócio voltado para o futebol. O consórcio Timbu conta com outros investidores que serão responsáveis pelo pagamento das dívidas, atualmente em torno de 250 milhões, e pelas melhorias estruturais do CT Wilson Campos e nos aflitos. Francesco, que jogou no Náutico em 2002, está à frente dos trabalhos da SAF no futebol. Ele esteve no Recife no final do ano para uma série de reuniões. Já Zé Roberto, apesar de ser sócio, está voltado para outros projetos e não se envolveu na negociação com o Timbu. Fim, né? É isso. Quando eles falam em 400 milhões de investimento mínimo, isso me faz crer que, assim, já deve ter aquele tipo de gatilho, né? Você chega numa Série B, esse investimento vai subir consideravelmente. Na Série A, ainda mais, né? Então, assim, é realmente para dar muita esperança. É o mínimo, né, que se fala. Pois é, velho. Então, assim, é um momento que é bem importante do ponto de vista de prospecção para os próximos dias. E aí, sim? Não ficou detalhado com relação a... Porque falaram de negócio de parte do CT ser como negociado. Isso não ficou muito claro para o público ainda não, né? É isso que eu acho, inclusive, Chapo. Fazendo análise bem fria, né? Porque a gente tá brincando, tudo, mas é preciso também ter a frieza na parte da análise. Eu acredito que existem pontos que serão muito sensíveis dentro do debate da análise dessa proposta no Conselho Deliberativo do Náutico. O que são pontos sensíveis para mim? Venda de parte do CT, questão que envolve patrimônio. O CT Wilson Campos tem 53 hectares. O Náutico tem uma ocupação, a área utilizada é uma área bem menor que os 53 hectares. Então, assim, honestamente, eu não sei o que pode influenciar negativamente vender parte disso, como uma espécie de garantia. A outra parte que fala
e que já vinha sendo especulado era quanto à modernização do estádio. Eu espero, honestamente, que os conselheiros eles tenham... Essa venda, tu tem informação dessa venda? Como é? Tipo, Não, eles vão não tem. ficar com uma garantia de... não sei como é que é. O pior são as dúvidas, né? Calma, o papai chegou. O que é essa questão do CT? Na proposta, tem uma parte do CT, tá, que seria cedido para a SAF, para poder a SAF negociar de alguma maneira. Pode ser alugando, pode ser vendendo para, enfim, para uma empresa tal, que vai fazer galpão, qualquer coisa, na verdade. Por que isso? Porque o Náutico, quando negociou com o consórcio Timbu, ele quis tirar a dívida um pouco da frente, só para poder entender, sabe? Porque você, quando chega assim, eu devo 250 milhões, velho. Você chegar com uma carta dizendo que deve 250 para começar a negociar é difícil. Então, para poder o Náutico conseguir situações melhores no contrato de garantias, o Náutico quis tirar da frente, quis dizer o seguinte: olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, esqueça que eu devo alguma coisa porque eu tenho condição de pagar isso aí. Aí tem condição de pagar como? O dinheiro da Arena paga a recuperação judicial trabalhista, que é em torno de 21 milhões. Esse dinheiro já está vencido pelo Náutico na justiça, em praticamente todas as instâncias, tá? O que tem é o Estado aí está protocolando aí umas paradinhas, mas é burocracia básica. Esse dinheiro vai sair, esse dinheiro já está separado e o próprio juiz da RJ já ordenou que esse dinheiro seja transferido para a conta da RJ, tá? Então, o Náutico tem como pagar a sua própria RJ trabalhista. Só que falta a parte tributária, a parte fiscal e tal. Aí o Náutico diz para o consórcio: olha, eu quero negociar sem dívida, porque eu tenho como pagar minha dívida, o dinheiro da Arena vai ser para pagar a parte trabalhista e o dinheiro da parte fiscal eu vou negociar a parte do CT. Essa negociação do parte do CT tem que ficar claro para todo mundo que isso já é um ponto pacífico dentro do Náutico, tá? As pessoas que fazem o clube já têm esse ponto pacífico de que o Náutico vai negociar a parte do CT para poder pagar suas dívidas, independente se seja com SAF ou não. Conselho aprovado. O Conselho tem a ciência disso, Atos? Veja, vai começar o debate a partir de agora. O debate vai começar a partir de agora. Entendi. Porque quando você falou... Desculpa te interromper. É porque quando você falou, eu imaginava que esse também já era um assunto que já era debatido entre os conselheiros como uma espécie de alternativa. Não os conselheiros, mas as pessoas mais influentes do Náutico. Perfeito. A gente sabe que, querendo ou não, o Náutico tem vários andares, né, de pessoas. Sim. Quase que castas, é normal. Em toda entidade isso acaba acontecendo. Então, lá no topo, já se tem um entendimento que professor, vai ser passado para... Pela ordem, professor, por favor. Só para entender rapidamente, o setor do Náutico ele tem uma área ociosa gigantesca, né? Isso, 50 hectares. 50 dos 53. Certo. Então, assim, é um negócio que já é, como você mesmo falou, já é uma visão do clube de se desfazer disso, porque no futebol moderno nem é necessário ter 53 hectares. Exato. E também porque vale dinheiro e a gente está precisando de dinheiro, não é isso? Exato. Ok, pode seguir adiante, querido. Pronto. Então, as pessoas que fazem o clube já têm esse entendimento que deve-se usar parte do CT para poder pagar a parte tributária. Repetindo, a parte da trabalhista o Náutico tem com o dinheiro da Arena. Então, isso irá acontecer com SAF ou sem SAF. Porque temos que lembrar, gente, o Náutico tem recuperação judicial. Às vezes isso parece uma brincadeira. Às vezes isso parece uma coisa normal. Recuperação judicial é uma coisa muito séria. Vamos supor que se o Conselho barrar a SAF... Desculpa te interromper. Se o Conselho barrar a SAF, isso aí é uma alternativa que vai ter que ser considerada de todo jeito, né? O único caminho. Caminho. A não ser que alguém apareça e diga: eu tenho 80 milhões aqui para pagar. Eu tenho 50 milhões aqui para pagar. Porque o Náutico fale. Simplesmente o Náutico vai falir se o Náutico não resolver sua RJ. O Náutico tem duas maneiras de resolver. Uma é o que está fazendo agora, já que está em processo de SAF, o Náutico passa essa mínima parte do CT para dentro do consórcio. Detalhe, viu? Isso não... Essa parte do CT não vai
para o CPF dos investidores, tá? Vai para dentro do consórcio Timbu. Então, querendo ou não, o Náutico ainda passa a ser dono como sócio, porque a SAF nada mais acaba sendo no final uma associação de duas empresas, do Náutico com um grupo de investidores. Então, a associação ela ainda vai ser parte desse conglomerado que é a SAF Timbu, e ela ainda vai ser dona ainda dessa parte do CT. Se o consórcio quiser vender, vai ter a parte lá que vai ser destinada para o consórcio. Se for um aluguel, vai ter uma parte que vai ser destinado à associação. Então, veja, é uma movimentação que independe de SAF. Se amanhã essa SAF morrer, não vai ter mais essa SAF, o Náutico vai ter que dar seguimento de arrumar uma maneira de negociar essa parte do CT para poder pagar a sua parte tributária, a sua dívida tributária. Então, no que se diz respeito ao CT, é isso, tá? O torcedor tem que entender que vai negociar dentro da SAF para poder abrir os caminhos e poder negociar de forma mais aberta. Quer dizer, isso acabou acontecendo, né? Para poder não ficar com aquele elefante na sala. Porque é foda, velho. Você chega para negociar com o cara e o cara olha assim, meu irmão, tu deve 250, pô. Tu não pode estar exigindo muita coisa, não. Aí o Náutico preferiu dizer, velho, quer negociar comigo? Esqueça aqui. Porque a dívida eu pago. Eu tenho patrimônio para pagar a dívida. Eu tenho ativos para pagar a dívida. Eu tenho o dinheiro da Arena e tenho um pedaço do CT que eu posso negociar. Então, é isso que acontece em relação ao CT do Náutico. Pode ser que seja um assunto sensível no Conselho? Possa. Mas eu acho que tem um ponto de debate. Tem um ponto de debate de dizer, olha, você pode até não concordar, porque tem aquela turma que é um pouco mais ferrenho de dizer, não se perde nada de patrimônio. Ok, beleza. Mas você está entendendo quem está em RJ? Como é que paga? É uma corda no pescoço, né, Atos? É uma corda no pescoço. Porque, olha, para quem gosta de bater o pé e dizer, não importa, eu não quero ouvir, não se perde patrimônio de maneira alguma. O que vai acontecer é que o CT vai ser executado. O Estado vai executar o CT. Tem lógica. Tem um termo muito chulo, e eu não vou dizer aqui todas as palavras, mas é meio que você está naquele cenário de ou você vai rasgar aquilo, ou você vai torar aquilo. Tá ligado? Você tá nessa situação. Tu podia fazer essa analogia com tanta coisa, tu de fato escolhesse o mais chulo. Mas é porque a verdade é essa, velho. É porque tinha se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Não, mas é porque essa aí ela é tão comum hoje em dia que as pessoas não dão tanto valor. Eu tive que recorrer Tinha outra que era entre a Cruz e a Caldeirinha. Também era então, boa. Ou vai ou racha. Tinha muitas opções. No que se diz respeito à parte do CT, é isso. Eu acho que está bem entendido para todo mundo, né? Vamos lá. Reforma dos aflitos. Reforma dos aflitos. Olha, dificilmente se derruba tudo em constrói um estádio novo, tá? Isso é verdade. Eu não vejo isso acontecendo. Por várias razões, né? Precisa de um plano da prefeitura liberar, se você tiver que mudar tudo. Não é assim que funciona. Eu não vejo. Veja, o que está sendo proposto agora, por exemplo, fazer uma modernização. Veja, fazer uma modernização de 2 anos, por um prazo pelo menos de 2 anos, para depois analisar o que vai ser feito. Renato, para mim é normal. Deixa eu explicar essa parte, porque senão tu vai acabar comentando com bases que não estão tão corretas. Não. Eu só ia dizer, era só para dizer o seguinte, que assim, eu não vejo nenhum problema. Deixa eu comentar como vai ser, que você vai conseguir comentar melhor. Vá por mim. Não diga. Fale. Temos que lembrar que isso é um consórcio. Quando é um consórcio, é porque várias áreas, ela não necessariamente, não é Francésio que vai fazer as obras dos aflitos. É contratado uma empresa para poder conseguir explorar a área. O que é que o contrato diz? O contrato diz o seguinte: em até 2 anos, o consórcio tem que conseguir esses parceiros. Pode ser, assim, só com a título de exemplo, pode ser a W Torre, que fez a Allianz Arena, pode ser outro parceiro que fez uma outra arena em outro lugar, não importa, uma construtora, para poder explorar essa área. Tem que apresentar o Náutico em até 2 anos. O que acontece se o consórcio, por qualquer motivo que seja, os juros no Brasil disparou e a parte imobiliária tá mais quieta, ninguém quer investir nesse momento.
estoura os 2 anos. O que é que o consórcio é obrigado a fazer? Se em 2 anos não conseguir uma parceria para poder fazer as obras dos aflitos, tá? Toda a modernização, o consórcio é obrigado, ele próprio, com o dinheiro dele, ele é obrigado a fazer uma espécie de retrofit, que seria camarote, que seria mudar toda aquela parte ali de cabine de imprensa, seria trocar a iluminação, tá? Fazer um gramado moderno que atenda a jogos da Série A, iluminação que atenda a jogos da Série A, camarotes para poder se rentabilizar. Então, esse pacote um pouco mais, digamos assim, mais simples, ele só vem em última instância se o consórcio não conseguir um parceiro para fazer algo mais robusto. Então, é uma garantia que o Náutico põe no contrato, porque não adianta a gente ficar esperneando, porque qualquer SAF por aí vai depender do mercado para você fazer obras fortes, obras robustas, tá? Não é assim, eu cheguei aqui, eu vou comprar uma SAF e vou fazer um estádio de 600 milhões. Isso não existe. Você vai ter que ir no mercado, aí vai chegar um parceiro e vai dizer, eu construo, eu pego para mim os camarotes, por exemplo, é o que acontece muito, né? Uma empresa chegar assim e dizer, olha, eu construo um estádio aqui, eu vou construir 3.000 lugares em camarotes e eu fico com esses camarotes e eu vou trabalhar esses camarotes durante 30 anos. O que vai pagar já metade da obra. Esse modelo, mais ou menos, que acontece. A grosso modo, estou especulando aqui, é mais ou menos o que acontece. Então, se o Náutico não conseguir esse parceiro para chegar a explorar de fato, de forma robusta, o próprio consórcio vai ter que fazer esse retrofit com camarote, com muitas melhorias, tá? É algo que dá uma garantia para o Náutico para poder acontecer o seguinte: daqui a 2 anos não consegue esse parceiro, entre daqui a 2 anos não consegue o parceiro e o Náutico fica na mesma. Então o consórcio seria obrigado a fazer essas modernizações. Posso, então, agora falar, né? Veja, foi excelente essa explicação, porque mostra que, na verdade, o Náutico tá na busca mesmo de uma garantia. E é normal, até se já tivesse uma previsão de já está garantido, vai ser feita uma reforma do zero, vai derrubar tudo, enfim, que em um primeiro momento fosse feita uma modernização, ou pelo menos uma garimbada, né, em relação a pontos sensíveis aqui do estádio. Então, assim, isso para mim não é algo que me assusta e muito menos eu iria reprovar. Agora, para mim é uma questão lógica de economia, você pensar bem em um retrofit e em um estádio partindo do zero que possibilite até mesmo um aumento sutil de capacidade, uma construção maior de camarotes, uma exploração para eventos, tendo um estádio mais confortável para isso. Então, assim, por isso que eu acredito nessa possibilidade muito maior de você fazer algo que não seja um retrofit. Também por aquele argumento que eu já passei anteriormente, que o Náutico ele tem um estádio que é oval, que não possibilita uma exploração maior da área, que a gente observa aqui, a gente tem quadra, a gente tem piscina, que tudo isso aqui, se for para priorizar de fato um estádio, você passa por cima de tudo isso, tem um prédio aqui, o salão da sede, onde você pode construir um edifício, um empresarial com tudo. Então, assim, se a gente está falando de formas e formas de se explorar alguma coisa e se tirar esse investimento em troca de um estádio novo para a gente, então, meus amigos, para mim é uma questão até lógica. Não é só o sonho de Renato que está aqui em jogo, de ter um estádio novo. Não é só isso. É uma coisa que vai ser positivo para Renato, para o clube, mas também para o investidor, que vai ter um estádio novo, que vai ter um empresarial para poder rentabilizar com um bocado de andar aqui, vai ter um estádio moderno para poder trazer evento. Então, assim... Isso pode acontecer até, Renato. Renato, isso pode acontecer até, porque, como eu disse, gente, é um passo que ainda tem que ser explorado, tá? Ninguém chegou aí para poder fazer um mega estudo do local, de saber, não, se eu construir isso aqui, eu vou ter o retorno disso ali. Ninguém ainda fez. Isso vai ser feito, sabe? Então, é meio que tá tudo em aberto na questão de aflitos e sede e da exploração do local, tá? O consórcio vai ter que encontrar esse parceiro. Tem parceiros já dentro do consórcio que são da área imobiliária. Pode ficar por conta deles? Pode sim. Tá? Eles pode ser um dos braços que vão tomar conta disso. Mas só lembrando, dentro do contrato diz tem a busca por isso, mas caso não se concretize, o consórcio é obrigado
a fazer uma espécie de retrofit, construir camarotes e fazer melhorias no estádio. É importante que tenha sido feita essa garantia, porque faz parte, né? Sempre que fala em SAF, o pessoal vai olhar para todas essas frentes, né? Questão de patrimônio, dívida, tudo, enfim. Futebol, 400 milhões, tá? Houve bastante avanço nessa parte, a proposta inicial tinha 300, chegou a passar para 330 e chegou agora no número de 400, tá? Essa composição, eu ainda não tenho os detalhes, não sei o quanto que usa provavelmente deve usar parte do orçamento próprio do clube, a gente vai ter que ver ainda qual vai ser os valores mínimos para cada divisão, tá? O que eu sei e o que interessa agora é que a SAF sendo aprovada no Conselho, o aporte para o restante desse 2025 ser aplicado no futebol diretamente na Série C é do montante de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, assim que for aprovado no Conselho, entra 10 milhões para ser aplicado diretamente no futebol para poder conseguir o acesso. Tem prazo para isso ser apresentado ao Conselho Deliberativo, Vatos? Tu sabe? Vamos lá. A respeito de prazo, a proposta já foi entregue a doutor Luiz Xavier, tá? Que ele vai ditar o rito. Ele vai ter que apresentar primeiro a comissão. Assim, não é 100% de certeza que siga esse rito, não, tá? Mas um rito que pode ocorrer é o doutor Aloysio apresentar a proposta à comissão, que é comissão legislativa, uma coisa assim, ou de leis. É uma coisa que trata dessa parte mais burocrática mesmo, sabe? Aí depois tem que passar por uma outra comissão, meu Deus, que agora vai me fugir qual é, não sei se é a fiscal. Tem uma ou duas comissões que tem que passar para poder que seja apresentado um parecer. Assim que é entregue nessa comissão, essa comissão tem 15 dias para poder apresentar o parecer. Apresentando o parecer para o doutor Luiz Xavier, o doutor Luiz Xavier vai convocar a reunião reunião do Conselho, para poder mostrar a proposta na mesa e também junto já esse parecer dessa comissão que eu estou me referindo, tá? Esse é um rito que tende a acontecer. Agora, prazo para poder ter a votação, acho que deve ser dado algum prazo, eu não sei regimental se tem um prazo definido, para poder ter a votação no Conselho. Nesse meio termo, deve ir algumas pessoas do consórcio, o próprio Fernando da Pluri deve se apresentar no Conselho para poder prestar esclarecimentos, tá? O que eu sei, que eu acho que é importante, é que, sabe os 10 milhões que eu citei? Os 10 milhões, ele entra a partir do momento que o Conselho aprova. Sim. A partir do momento que o Conselho aprova, tá? Tinha um ponto muito delicado. Mesmo sem Assembleia Geral de Sócios? Mesmo sem Assembleia Geral de Sócios. Porque aí eles fazem... Eles montam de uma forma que... Porque quando esse dinheiro entrar, ele vai entrar numa transição, tá? Ele não some todos os diretores do Náutico, não some o presidente e é só a SAF que vai tomar conta. Não. É uma transição, tá? É óbvio que a palavra final ali, vamos contratar tal jogador. É eles que vão estar dentro, mas é uma transição. Querendo ou não, ainda é junto com os diretores atuais do Náutico. Porque aí não se trata só de contratação de jogador, se trata de vestiário, se trata de uma ligação maior com jogadores, com staff, com comissão técnica. Então, não achem que existe uma coisa assim divisiva, de assinou, sai todo mundo que é diretor do Náutico e entra a SAF. Não é assim. Vai entrar um processo de transição, tá? Mas aí já pode usar desses 10 milhões. Um ponto sensível que tinha na proposta que foi superado era que nesse período até a aprovação do... Porque tem um prazo de 180 dias, tá? A partir de agora começa a contar um prazo de 180 dias para que tenha toda a aprovação, tanto no Conselho quanto dos sócios, né? Assembleia Geral, né? E só reforça tudo aquilo que você vinha dizendo nos últimos dias, né? Que o Náutico ele precisava olhar para a Série C sem ficar se preocupando com o SAF a toda hora, porque não era uma coisa que ia acontecer do dia para a noite, né? Mesmo tanto que seja aprovado, né? Tanto Renato, que veja só, o mais preocupante em relação a isso, para quem desejava tanto SAF, e que me deixava preocupado em relação ao investimento da Série C,
é que, a princípio, tinha que, do momento de hoje, dessa assinatura, tá? Tinha uma questão que o Náutico ele já não poderia mais alienar os seus ativos. O que significa alienar os ativos? Significa renovar um patrocínio, renovar uma fornecedora de camisa. Isso já ficaria com a SAF. Isso foi superado. Isso só vai acontecer após, caso aconteça no Conselho, a aprovação do Conselho. Isso seria ruim, por quê? Porque isso ia travar o clube até a aprovação do Conselho. Entende? Você ia ter um prazo onde o clube não ia poder se mexer para poder conseguir trazer investimento para a Série C, ao mesmo tempo que os 10 milhões não iam entrar agora. Entende? Seria um hiato que seria muito ruim para o clube visando 2025. Mas esse assunto foi superado e esse prazo de que o próprio Náutico já não movimenta seus ativos sem anuência da SAF, ela só vem depois da aprovação do Conselho, tá? Isso foi um ponto ótimo, tá? Para o andamento do clube agora nos próximos meses, enquanto essa proposta ela vai estar tramitando dentro do Conselho do Náutico.